E atenção, a Covid voltou? Não. Uma nova variante da Covid está circulando no sudeste do país? Jair Macê Andrade, ao vivo. Explica aí, Jair Macê. Pois é, Vinícius. Boa noite para você mais uma vez, boa noite a todo mundo. Quando a gente pensa que tá tudo bem, que essa danada dessa Covid já foi lá para as profundezas, aí vem mais uma variante aí para perturbar a gente, para trazer preocupação. E o nome dela é Arcturus é o nome dessa variante aí da Covid-19, que inclusive teve uma pessoa em São Paulo que pegou essa variante, um senhor de 75 anos, foi internado no dia 7 de abril e saiu dia 27 agora, finalzinho do mês, né? Passou esse tempo todo internado, mas já está bem, está sendo monitorado lá pelas autoridades de saúde, mas traz preocupação, né? É mais uma variante que traz aquele sintoma de febre, tosse e os olhos inflamados, como se ele tivesse com conjuntivite. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o doutor Fernando Chagas, que é infectologista, que ele vai falar justamente o perigo dessa doença para as pessoas, a todo mundo no país todo falando disso hoje, doutor. Tá a imprensa toda noticiando de ontem para hoje, o povo com medo. É motivo da gente ter medo? Mais uma variante perigosa? Boa noite, Vinícius, boa noite a todos que estão agora nos assistindo. Pois é, eu imagino, né, depois de tanto tempo de pandemia, e a gente vê mais uma variante surgindo, mas é uma tendência isso acontecer, claro, cada vez menos conforme a vacinação se espalha pelo mundo, mas enquanto não existir uma distribuição justa dessas vacinas, né, em todos os países, alguns países receberem mais, outros menos, o vírus ele tende a circular mais nos países onde recebe menos vacinas e, consequentemente, sofrer mutações e voltar, né, e circular novamente o mundo. A boa notícia é que os casos tendem a ser mais leves. Agora, tem uma diferença dessa variante em relação às anteriores. Dessa vez, ela vem causando sintomas mais oculares também, né? Então, a gente tem visto pessoas com conjuntivite. Você vê como ela é transmissível, né? Ela surgiu em abril na Índia e já se espalhou em 40 países. E agora a gente já está começando a ver casos em São Paulo. Se já detectamos casos em São Paulo, muito provavelmente já está se espalhando por todo o Brasil. Mas é aquilo que a gente sempre vem falando, pessoas com sintomas, orientar essas pessoas a utilizarem máscara para não passar à frente, né? E a vacinação. Essa variante, ela veio de uma variante chamada BA.2, que é uma subvariante da Ômicron. E fragmentos da BA.2 estão presentes na vacina bivalente. Então, a vacina bivalente tem uma proteção muito grande contra essa variante. Não só em relação a evoluir para forma grave, mas diminuindo até as chances da pessoa apresentar sintomas da doença. Esse paciente, o senhor falou na bivalente, esse paciente, segundo as informações que a mídia circulou, que ele estava vacinado com as 4 doses e tinha tomado a bivalente e pegou essa variante. Pois é, a pessoa ela pode desenvolver a doença sim, né? É até interessante você falar isso, por quê? Porque a gente lembra das pessoas com mais fragilidades, né? Idosos com comorbidades. Por quê? Porque as pessoas com um corpo mais frágil, com mais comorbidades, mesmo nas formas leves das doenças, especialmente da Covid, essa forma leve ela pode descontrolar as doenças de base que o paciente já tem e colocar o paciente na UTI, internar esse paciente ou até mesmo tirar a vida desse paciente. Então entra a grande importância também de evitar pegar a doença. A vacina ela diminui as chances, a bivalente, as anteriores infelizmente com essas variantes não, mas a bivalente ela diminui as chances da pessoa desenvolver até a forma leve. Para a Ômicron diminui até 30%. A gente não sabe como ficou ainda, faz pouco tempo, né, dessa nova variante, quanto vai diminuir de chance de apresentar sintomas. Mas mesmo vacinados, a gente precisa evitar que o vírus entre na gente, desenvolva a mesma forma leve e passar à frente, porque existem pessoas muito frágeis e que mesmo a forma leve pode colocar essas pessoas dentro de um UTI ou dentro do hospital. Muito obrigado pelas suas explicações. E aí, minha gente, vamos nos vacinar, nos proteger e pedir proteção a Deus. Só isso, tem como. Cada dia tem uma novidade aí para trazer essa doença para a nossa população, para o mundo. Voltamos com você, Vinícius. Rezar, rogar a Deus, né? O que mata mais é liveu, é perigo. Um idoso, e surgiu de onde essa variante? Ele veio de onde? Contraiu onde? Aqui no Brasil? Como surgiu? Do nada? Mas vamos aguardar, né? Toda cautela é pouca, né?